Salve ao Tricolor Paulista, tá no ar mais um São Paulo Futebolcast e hoje a gente trouxe ele, que além de campeão do mundo, é mais um discípulo de Tele Santana, um cara que viveu ali com o cara, e não só com o Tele, mas com muitos ídolos da história do Tricolor Paulista. Antes de tudo, muito boa noite, Marcos Bonequini. Boa noite, Júlio. Boa noite, Flavinha. Que Boa prazer. noite, Flavinha. Você vê como são as coisas? Ele sempre começa com o meu boa noite. Só porque o Grécio não tá aqui hoje, as coisas já A mudaram gente de já precisa figura. avisar que o Grécio está com dor de dente, por isso não está aqui hoje. Pô, Homens. tá fazendo falta o Grécio aqui também, né? Pô, pra gente Faz bater falta. papo. Grécio É não um tanta, menino, mas né? faz. É o menino que tá nascendo os dentes do siso dele, por isso ele não tá Você aqui viu, né, hoje. Grécio? Não rolou nem meu boa noite. Você tem que vir aqui me defender, por isso que eu falei que ele não podia faltar. Mas é isso, pô, muito feliz de ter você aqui, Marcão. Você que a gente teve aí uma história bacana no São Paulo durante um tempo, mas além de qualquer coisa, é muito bom ter uma pessoa como você que viveu o São Paulo ali e tem inúmeros títulos que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, né? Você tá afiada no roteiro, não tá? Eu tô muito. E aí a gente vai falar muito do Marcão, mas muito obrigado novamente, Marcão. Pô, legal. Agradeço o convite. Realmente a gente passou por coisas bem legais, né, Júlio, no São Paulo. Fomos parceiros lá durante o período. Bons parceiros, inclusive. Flavinha, que eu já conheço também, né? Justamente por causa do Tricolor. O Tricolor une, né? Une pessoas boas. Todo mundo que vem aqui fala que a maior prova que o São Paulo dá pra pessoa é conhecer outras pessoas e ter essa amizade com outras pessoas. Então, Isso é legal, e o futebol proporciona isso, acho que o esporte é uma ferramenta que proporciona isso, mas sendo tricolor é melhor ainda, né? Então, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, vamos bater papo, fazer resenha. Depois que eu vi o Palhinha aqui, agora tô me sentindo em casa ainda. E pra você que não viu o Palhinha ainda, tem um card aqui em cima, no final do vídeo também tem o link dele, que você vai direto pra lá. Mas, pô, você que é um grande amigo do Palhinha, né? Então você viu o Palhinha e falou assim, pô, se o Palha tá lá, que ele nunca vai... É verdade. E o Palhinha é um cara realmente reservado, seletivo, tá longe, né? Tá morando no interior, Marília. Marília. Parceiraço. Alô, Palhinha. Beijão Eu vou pra dizer que você. a partir de agora, eu vou escolher quem vem, não é amanhã a pessoa vai escolher, porque agora ele veio Palhinha, Bonequini. A gente tem Vai 2 fazer títulos fila mundiais isso aqui. E esse foi craque. Esse foi o cara... Eu ouso dizer que foi o cara mais inteligente que eu vi jogar. Que eu pude compartilhar gramados, assim. Palhinha foi um cara muito diferente, muito diferente. Então, primeiro que é uma honra ter a amizade do Palhinha e ter sido companheiro de campo com ele. É muito legal. E vamos bater papo, né? Vamos falar dessas histórias. Histórias do São Paulo, histórias do futebol. Isso é legal. Nosso tricolor. É isso. Vamos contabilizar aqui os títulos do Marcão? Vamos contabilizar os títulos do Marcão. Tem afiado aí? Além do Não Mundial tenho de afiado novo. porque são muitos. Além do Mundial de... Isso pelo São Paulo, tá, gente? Estou contabilizando aqui pelo que foi ganhando dentro do São Paulo. Então, o Mundial de 92, com certeza deve ser o momento áureo, além da Libertadores, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mundial para qualquer um né? E que orgulho, né? Um garoto São Paulino ser campeão mundial com a camisa do São Paulo, cara. Foi o... Não posso negar que foi o topo da carreira. E aí você era novinho ali, né? Você tinha o quê? 20? Um pouquinho menos do que eu tenho hoje, pô. 22 anos. Com 22 anos, ser campeão do mundo e trabalhar com o Tele Santana, e com esse grupo incrível de 92, 91, 93, enfim. Um garoto nascendo pra vida, pro futebol e tendo o privilégio de jogar com tantos caras diferenciados e conquistando esses títulos maravilhosos aí. É isso. Teve muita conquista, né, Marcos? Não foi pouquinha, não, né? Tem algumas. Libertadores, tem Copa. Cara, tem. Começa com... Quando eu subi na equipe principal de São Paulo, depois de um ano eu cheguei pro Sub-20, um ano fui pro Expressinho e já em seguida colado na equipe principal. Então, em 89 eu já participei do primeiro título do Campeonato Paulista, né? A gente ganhou de São José. Depois vem Paulista de 91, Paulista de 92. Se a Flavinha quiser falar, ela fala. Se quiser, eu falo. Não, pode falar. Tem o Brasileiro de 91, Libertadores 92, Mundial, os torneios na Espanha importantes, né? Que a gente
Tereza Herrera e O Ramon de Palinha Carranza. falou isso, que nem contabiliza. Ele falou, pô, foi difícil jogar lá, os caras nem colocam, né? Pô, tem que colocar, né, oficialmente. É que assim, eu entendo, ele talvez tenha falado dos números oficiais, né, do São Paulo, enfim, mas é que contabilizam mais não torneios amistosos, mas os oficiais, né, os jogos oficiais e títulos oficiais. Então, é natural que isso caia um pouquinho, mas tem Tereza Herrera, Ramon de Carranza, ganhou tudo lá. É uns baita troféu, né, velho? São uns troféuzão que dá louco, pra cara. carregar um só, né? Você sabe que a gente teve que trazer na parte de cima do avião, tem essa história, não sei se vocês sabem disso. Não. Essa é nova. Os 2 troféus nós trouxemos nos bancos, em cima do avião não estava lotado, Ibéria, porque eles eram tão grandes que acho que para despachar davam tanto trabalho que era mais simples comprar passagem e colocar o Passageiro. a gente veio abraçado com... São troféus maravilhosos, né? E para mim, principalmente o Carranza de 92, tem uma marca importante para mim. Foi minha estreia oficial na equipe principal do São Paulo, né? Contra o Real Madrid. Você imagina, você ganhar do Real Madrid, um garoto de 22 anos, São Paulino, jogar lá 15 minutos no finalzinho, poder fazer umas defesazinhas ainda e comemorar com essa taça maravilhosa, quer dizer, e pré-mundial, né? Foi legal. E Real Madrid, pra quem não sabe, nunca venceu de São Paulo, né? Nosso freguês, pô. Freguês. Tava torcendo pra eles agora, né? Flavinha, você acredita que eu nem assisti o jogo? Eu tava numa correria tão grande com outras coisas, eu fui saber o resultado depois. Agora, se a gente pensar como São Paulino e com esses números, pô, a gente ganha a Libertadores, nós temos meio passo para ser campeão do mundo de novo. É bom que ele é do nosso time da ilusão. Nosso time dos iludidos. O Júlio tem um recadinho para dar antes de mais nada. Né? Antes de mais nada, a gente tem que agradecer novamente, como sempre, o nosso patrocinador master aqui, que é a Cruzeiro do Sul, Marcão. Então, Cruzeiro do Sul, muito obrigado novamente por estar conosco. E se você quer fazer uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação à distância, EAD, aqui no Polo Perdizes da Cruzeiro do Sul, você vem aqui, tem o link e tem o QR Code na nossa tela agora, que vai levar você a ter descontos dados por nós, pelo Marco e por toda a galera da Cruzeiro do Sul. Então, cola com a gente aí pra gente começar com o pé direito ou com a mão direita, tanto faz, né? Lembrando que é no Polo Perdizes. Então, como é EAD, o pessoal de qualquer lugar do Brasil vem aqui no QR Code, chama a galera, fala que viu aqui no São Paulo Futebol Cast, que você já garante um desconto, e um desconto considerável. Descontão pra você mudar de vida, porque tem que estudar, né, Júlio? Não é fácil ficar não é fácil, a noite inteira acordado, estudando, mas vale muito a pena, gente. Então, o Marcão sabe. Eu vou pro QR Code. O Marcão sabe bem também. Mas o Marcão é legal, porque a gente já conversou sobre isso, sobre essa questão do estudo, né, Marcão? E você... é um cara que valoriza muito isso, que tem isso, né? Eu conheci os filhos dele também, são muito estudiosos, aliás, são muito gente boa. e é muito legal, a gente até percebe a diferença que você tem, assim, de visão, de gestão, de negócio, por conta do estudo também, né? Isso eu acho que é muito legal, assim. A minha relação com isso, com o estudo, com a educação, ela vem já de casa, né? Meu pai sempre me exigiu isso. Meu pai foi um policial militar, né? Se aposentou na polícia militar. Depois foi trabalhar na administração. E aqui, para quem não sabe, o dono é um major da polícia militar. Opa! Né? O major Wagner, que está lá na Champions League, está na Inglaterra assistindo. Que legal! Né, major? E ele é o major da polícia. Então deve conhecer seu pai. Nos identificamos. E meu pai sempre me permitiu jogar futebol, sair cedo de casa. Eu fui para Ponte Preta de Campinas, porque sou de Jundiaí, então o caminho natural dos atletas de Jundiaí, de base, era para Campinas, Ponte Preta e Guarani. Eu fiquei um ano na Ponte Preta, e aí eu fui morar em Campinas quando eu fui para o Guarani, né? Morar embaixo das arquibancadas do Brinco de Ouro da Princesa. Júlio conhece bem por lá, né, Júlio? E ele só fez uma exigência lá. Ele falou assim, ele estuda aqui, eu fazia o colegial técnico na época, ensino médio, técnico em processamento de dados, né? A área de tecnologia. E ele falou, eu não quero nada, vocês não precisam dar R$1 pro meu filho, nada. Mas eu quero que vocês paguem a escola, que ele faz, eu fazia um colégio particular, né? Ensino técnico. Aqui, em Campinas está tudo bem. Então eu me formei lá,
técnico em processamento de dados, aí depois veio, né? Ele falou, ó, você nunca deixa de estudar, nunca vai se formar, vai. E eu me formei aqui em São Paulo, jogando pelo São Paulo, me formei na FMU, matemática, meio louco, né? Goleiro, isso é raro, né? Assim, acho que era o único, né? Naquela época que estudava, que estava no ensino universitário, sim. Tem até uma foto minha voltando do Mundial. Você já viu essa foto? Meu, estudando, porque eu tinha 7 provas de exame, porque 92 foi um ano que, a gente praticamente ficou em concentração e viajando, né? Então, fui para exame final, o diretor do curso falou, eu vou fazer uma exceção, vou arrumar 2 datas que já iam passar, a gente foi jogar a final do Mundial, 13 de dezembro. A gente voltava e jogava dia 20 aqui contra o Palmeiras, o segundo jogo do Paulistão, né? Final do Paulistão. Eu fiz foi 13, eu devo ter feito ali pro dia 16, 17, os 2 dias de prova, e consegui passar, meu. Mas que legal. Peguei só uma DP e vamos embora. Mas eu tenho essa relação sim, essa importância, passo isso para meus filhos também, né? Mais do que nunca, a educação é importante, a gente tem que estar sempre atualizado e conhecimento nunca é o bastante. Né? Então foi orgulho do seu pai mesmo? Acho que sim. São Paulino, né? Por um lado, ele já se sentia feliz, porque foi ele que me apresentou, inclusive, para o São Paulo e para o Morumbi, né? Eu vim no Morumbi desde os 6 anos de idade. Na arquibancada em cima do Camarote dos Idos ali, era onde eu assistia jogos, pô. É a sua primeira lembrança do São Paulo? Minha primeira lembrança do São Paulo, Júlio, São Paulo me apresentou, meu pai me apresentou o São Paulo num jogo em Jundiaí, Paulista e São Paulo. Eu era um garotinho de 5 anos e ele conseguiu me levar até o Alambrado, onde tinha os jogadores do São Paulo pré-jogo, e o cara que virou meu grande ídolo foi quem me atendeu de cara e assinou uma bandeira pequenininha, chama-se Valdir Pérez. Né? E aí eu comecei a me identificar também com essa coisa de ser goleiro, a partir dali. E o Valdir foi meu grande ídolo, é meu grande ídolo até hoje. Tá no céu, mas é uma grande referência, né? Foi um grande goleiro da nossa história. Então, a minha primeira referência foi no estádio Dr. Jaime Sintra, em Jundiaí. E seu pai tinha alguma relação com o futebol? Nenhuma. Meu pai foi um goleiro amador, torcedor. male. Olha quem chega... Não. Chega, a Renatinha com lanches, Renatinha, lanches da Arquitetos da Pizza. Até molhinho hoje. Vem um molho, viu? Hoje é porque hoje, gente, temos um campeão mundial aqui, né? Mais um campeão mundial. A Renatinha tá toda emocionada. Que ela é São Paulina. Né? Ela já vem por isso. Ela fala, não, eu que faço isso aqui, é só ela que vem. Opa, então tá no capricho mesmo. E são os lanches da Arquitetos da Pizza, que são deliciosos. Arquitetos da Pizza é assim, Marcão, você precisa fazer uma festa em casa... Eles vão lá e montam a pizza na sua casa, pizzada. Então, você contrata eles. E aí, os lanches, quem quer um upgrade na festa, trazer os lanchinhos, aí eles entregam os lanchinhos. Já sei quem vai fazer meu próximo aniversário, já tô ligado. Ó, tá vendo? E a pizza salgada, doce, uma delícia, né? Pra você, faça como o Marcos Bonequini, chame o arquiteto sua pizza pra sua festa também. Obrigada, Renatinha. Obrigado. E tá aberto aqui pra você experimentar esses lanches delícia. Você entendeu o que eu falei? Dei aquela engordadinha. Eu tô explicando. Isso aqui é 2, 3 vezes a semana que eu tô comendo isso aqui. Não há condição. Que seja bem fitness esse aqui, né? É fitness. Light, né? Esse é fitness. Proteína, um pouquinho de carboidrato. Mas esse aqui é. Esse aí tá de boa. Esse aqui tá de boa. Tem carne, né? Que bom que tem carne. Mas é uma delícia. E são irresistíveis. Tanto a pizza, tem pizza de hot dog. No último jogo tinha pizza de hot dog. Uma delícia. Pizza doce, pizza de Nutella. Gente, sem condições, né? Minha nutricionista, a Lolu, que é de Campinas. Ó, eu juro que eu tô resistindo à tentação, mas tem proteína, então eu posso comer, né? Tá de boa. E você faz acompanhamento até hoje, assim? Faço. Eu não tinha esse acompanhamento super... Até que eu descobri a Luciane e a gente melhorou muita coisa na minha vida. Bom, vida saudável é sempre importante. A gente viveu como atleta, mas também depois que você para de jogar, você dá aquela relaxada legal, né? Vai mantendo de alguma forma o condicionamento físico, mas a alimentação estraga. Quando joga, né, bebida alcoólica, tudo é meio restrito, né? Bem controlado, né? Até porque as duas coisas não andam juntas, não né? Lado, né? Mas hoje você pode curtir um pouquinho mais socialmente. Sou amigo do vinho, não sou amigo de
tantas outras bebidas, até consumo A uma Farinha outra contou coisa. que aqui também, que ele morou em Portugal, né? Então... Então vinho é saudável pra caramba, pô. Eu gosto bastante de vinho. É. Eu não bebo bebidas alcoólicas, né? Então... Nada? Nada, nunca bebi. Sem nem o gosto, pra te dizer. Então ela vai pro Idos, ela toma cerveja zero, sem álcool. É Coca Zero. Coca zero. Coca Zero. Marcão, voltando ao assunto, na verdade, você falou que o Valdir foi a sua primeira lembrança do São Paulo. E aí, era até minha segunda pergunta falar sobre de quando nasceu esse sentimento por ser goleiro. Então, acredito que venha também do próprio Valdir, que você acompanhava. Né? Eu tenho duas referências, assim. Eu tava falando que meu pai foi um goleiro amador, né? Jogava no time da Polícia Militar. E era goleiro. Mas era um goleiro bem amador mesmo, né? E aí juntou essa coisa do Valdir, né? Da minha admiração pelo Valdir, ter sido meu primeiro grande contato, com algumas fotos que eu via do meu pai brincando, né? E aí comecei a pegar gosto para jogar o que chamam hoje de futsal, na época era futebol de salão. Eu com 11 anos num clube da cidade, que era um clube que tinha muita formação de futebol de salão, futsal. Aí peguei gosto pela coisa, falei, não, é aqui mesmo, não quero jogar na linha não. Foi uma escolha mesmo, não era nem... O pessoal brinca, fala assim, o ruinzinho da linha vai pro gol, né? No meu caso nem foi isso, não. Não é que eu era um craque na linha, não, mas... E você? Porque o Júlio foi goleiro, não sei se você sabe. Ele foi goleiro. Também, mas foi essa questão de escolha também. Porque eu não jogo mal na linha, não, cara. Então... Você jogar futebol, você jogar bem futebol. A gente jogou no Morumbi. Jogamos, verdade. O passe pagou, quem deu fui eu. Então assim, eu acho que aquela coisa de jogar com um uniforme diferente e tal, já me chamava a atenção. Aí eu peguei gosto. Aí dizem que tem que ser meio maluco pra ser goleiro, né? Porque é o cara que... É o anti-futebol, né? É o cara que todo mundo vai no estádio pra ver gol, ele tá lá pra evitar o gol, né? Mas eu entendo um pouco a profissão de goleiro, né? Como uma das mais... Eu acho que é a mais cruel do futebol, né? Porque não permite erro, né? Não. Então, o cara que último, dificilmente ele tá nos holofotes, né? Porque ele não faz o gol, né? E não permite o erro. E além disso... ele acaba sendo o foco, né? Porque só ele que é naquela posição específica, com a mão, tem com o outro. Tem que ter um uniforme diferente. Uniforme diferente, ele é o foco de tudo, né? Então eu acho que é muito complicado, assim. Goleiro, eu acho que é uma escolha sempre difícil. Sabe o que acontece, assim? Eu realmente... eu ouço isso há muito tempo. Eu acho que até o Zubeldia falou esses dias sobre isso. Nosso técnico. Que existem 9 posições no futebol e 2 profissões, né? A do goleiro e do atacante matador, o artilheiro, né? Que esses dois são cobrados o tempo todo. Um para não errar, o outro que tem que marcar. Acertar. E com isso, você desenvolve algumas habilidades, o goleiro normalmente mais cedo. É liderança, responsabilidade, porque você sabe que a carga é maior, né? Então, você amadurece mais cedo. E você toma mais pancadas mais cedo também. Literalmente. Mas, ao mesmo tempo, é encantador, pô. Né? Quando você consegue fazer, trazer resultado, ter sucesso naquilo que você está fazendo, você é o diferente do jogo. Você é o cara que joga com as mãos. Você é o cara que joga com um uniforme diferente. É o anti-gol, mas é o cara que também sustenta um resultado muitas vezes. Lógico que o futebol é coletivo, né? É um goleiro sozinho que vai fazer o resultado ali. Mas ele vira protagonista desses momentos, né? Então isso também é legal, isso encanta, né? Pra mim foi assim, eu me encantava por isso. E falar, não, eu sou o cara que vai tirar a graça do time adversário. Eu preciso ser esse cara. Então isso encanta também. E nesse seu tempo como goleiro do São Paulo, qual que foi o maior sonho que você realizou? Eu acho que foram vários sonhos. Primeiro que eu garoto São Paulino, berço São Paulino. Meu pai São Paulino pra caramba. Pra você ter uma ideia, meu pai, as pessoas até hoje lembram dele, que Deus o tenha, tá em bom lugar, pelo apelido, não pelo nome dele. Porque desde a adolescência, ele pegou um apelido que era Ponce. Por que Ponce? Meu pai era muito São Paulino, um garoto franzino, meio loirinho, meio ruivo, e que se assemelhava muito com um jogador de São Paulo chamado Ponce de León,
que jogou acho que na década de 40 ou de 50. E esse apelido pegou nele por ser São Paulino. Então, era um cara encantado com o São Paulo. Meu pai era... E me arrastou para isso, né? Então, essa paixão que eu acho legal no futebol, né? Que no fim fomentou, vem de gerações em gerações, né? Você vai olhar meus filhos, né? Você conheceu meus filhos, acho que a Flavinha conheceu também. Os moleques eles vão receber o time lá junto com a torcida, pô. Às vezes com sinalizador, então eles são apaixonados. Ontem eu estava assistindo o jogo, eles estavam lá, eu olhava, o Zete ria comigo, o Zete do meu lado, assim. Eles são alucinados, né? Eles adoram, né? Eu falei, então, e eles têm que curtir, né? É uma experiência que a gente viveu de forma diferente. Então, voltando ao sonho, eu acho que eu realizei o sonho de jogar futebol profissionalmente. Confesso que foi muito maior do que eu esperava, porque jogar no São Paulo, para mim, completa o sonho do garoto mesmo, São Paulino, que vinha para arquibancada. E num time tão vencedor. E num momento né? Eu acho que Deus foi muito bacana comigo. O Papai do Céu foi legal demais de viver tudo que eu vivi dentro de São Paulo, sendo um São Paulino de berço. Então, jogar no São Paulo já seria um sonho. Na base, aí me tornei profissional, depois você ganhar títulos e chegar ao topo de ganhar o Mundial, quer dizer, o primeiro Mundial que acaba tendo uma marca mais pesada, todos têm muita importância, mas o primeiro é o primeiro, né? Sem dúvida. Então, você abre as portas, né? Então, assim, é marcante. Para mim, foram vários, e eu acho que alguns deles eu consegui aqui citar e enumerar, mas tem muita coisa. Futebol trabalha com tele, pô. Eu vi a seleção de 82, que foi para mim a maior... É um dos seus maiores ídolos do futebol? Como treinador, ele foi o diferente, pô. Não teve, né? Era o cara ranzinza, que cobrava, que não deixava a gente em momento nenhum entrar em ponto de acomodação. Às vezes o chato, só que o cara que trouxe o que a gente tinha de melhor, né? Extrair de todo mundo melhor. E fazer parte de um grupo com o Tele, você tem que se sentir lisonjeado, porque ele era muito exigente. A gente tinha um elenco de mais de 30 jogadores, 35 jogadores às vezes, com baita potencial, e você tinha 5 para ir no banco, por exemplo. Você tinha 11 para jogar, e naquela época eram 5 no banco. Então era uma briga absurda para arrumar uma vaga para ir para o banco de reservas, pô. Eu não sabia que era assim. Eram 5. Eram 16 que iam para jogo, né? Normalmente relacionava 17 jogadores, às vezes 18, cortavam 2, 1 ou 2. Causava alguma frustração quando não ia? Dizer que individualmente você não tem frustração quando você não vai, seria mentira. O cara sente, né? Porque quem tem ambição quer estar dentro o tempo todo. Sim. Mas também se entendia que era uma você já era um privilegiado também, né? Era uma luta louca pra você arrumar espaço. Grupo muito forte, né? Pô. Então... E tinha uma coisa nesse grupo, dessa geração Tele, e isso tem muito dele também, e do grupo de atletas que conseguiu reunir, diretoria, enfim. Eu acho que aconteceu muita coisa boa ao mesmo tempo. E São Paulo não ganhou tudo que ganhou naquela geração à toa. É porque realmente é um conjunto de boas coisas que se uniram. A gente sabia onde a gente queria chegar e não deixava nada atrapalhar. Então, assim, é um sonho coletivo. E todo mundo tem que respeitar. Então, quem escala é o treinador, enfim. Ninguém vai brigar aqui por estar de fora, causar tumulto por estar de fora. E quando um mínimo movimento, um mínimo ruído acontecia, o grupo consertava isso. Não precisava tele, comissão técnica, nada disso não. Tinha lá os momentos lá dos churrascos nossos lá que pouca gente sabe, mas tinha os dedos na cara lá, meu. Então era assim, ó, ou você entra e tá com a gente, ou então, meu, a gente mesmo já pede pra você sair. Tem que estar. A gente tem que ter grupo. Acho muito maduro isso. Eu não sei se vocês assistiram já o documentário do Romário. Romário é o cara. Ainda não. Num dado momento, ele fala... Ele não suportava não ser relacionado, né? Isso não existia para ele. E num dado momento, ele fala agora, assim, né? Ele falando sobre... porque meu pai me ensinou que uma regra mal dada eu não cumpro. Porque ele não suporta até hoje o Zagallo.
Ele fala com todas as letras, ele fala assim, né? Mas do ele não. Tal, então, né? Se é uma regra mal dada, eu não sigo. Eu tô lá para jogar. Para mim, não existe ir até lá e ficar no banco. E eu acho que a gente tem que ter esse entendimento da importância, né? E a gente viu o Lugano, quando no retorno dele, que ele acabou ficando no banco, e eu me lembro dele falar que ele até chegou a fazer um trabalho psicológico para entender isso, mas que ele compreendeu com tanta verdade que ele era tão importante ali e que ele foi realmente importante naquele momento, naquela posição, de estar ali com os atletas, que eu acho muito maduro, assim, porque todos fazem parte, né, do elenco, né? E eu entendo o cara que foi protagonista o tempo todo, quando ele deixa de ser esse protagonista, não tá nele isso ainda. Então, ele tem que aprender a entender o que é estar fora. E eu entendo isso, cara. É uma transformação. O cara tem que... né? Mas futebol é coletivo, gente. Não tem como. Ou você tem grupo, ou você não tem um time que vai ser vencedor. Não tem pra onde. Um vai depender do outro. É fato. E não vai depender só dos 11 que estão jogando. É gente de fora, equipe de bastidores. Tem tanta gente importante no futebol. Júlio viu muito isso lá nos bastidores do São Paulo. É muita gente. Muita você gente faz um time trabalhando. vencedor Desde a só de cozinheira, titular. desde do funcionário da limpeza. E, vamos falar, São Paulo é uma estrutura absurda. Envolve milhares de pessoas. Não chega a milhares, mas acho que centenas de pessoas, pelo menos. Sim. Num clube menor, em que eu tive experiências, tanto jogando, como depois como gestor, né? No futebol. Você depende minimamente da cozinheira ali, do porteiro, da secretária. É menos gente, mas todo mundo tem que se ajudar. No futebol coletivo, você imagina dentro do campo, é mais ainda. Administrar ego em muitos momentos, né? E hoje, quando você olha para trás, você sente que você poderia ter tido uma chance a mais em algum momento ou não? Flavinha, eu sempre quis ter essa oportunidade. Eu lutei por ela. Mas eu também sou consciente de dizer assim, fiz o meu melhor ao lado de caras que foram melhores do que eu. Então, eu não tenho essa preocupação. Eu fiquei, por exemplo, no São Paulo, eu fiquei entre Zete e Rogério Ceni. Cara, eu olho hoje e falo, pô, cara, se sinta privilegiado que você teve junto com os caras, brigando, teve no banco, teve uma ou outra oportunidade, foram pouquíssimas para jogar, mas eu acho que tive meu grau de importância nisso. E 2 caras da história, para mim, junto com o Valdir Pérez, sem desprezar qualquer outro que tenha vindo depois ou antes, mas eu acho que foram os 3 maiores goleiros da história de São Paulo. E qual foi o melhor, Zete ou Ceni? Pô, isso me perguntam pra cara. Você jogou com os dois, né? Joguei com os dois. dois. Não, eu vi Ceni chegar, pô. O teste do Ceni, eu tava no... Você pegou o Rogério novinho. Você pega o livro, a biografia do Rogério, ele até cita isso, do teste dele, que eu tava junto e tal. Eu já tava na equipe principal, ele era um menino chegando com 17 anos, né? Que veio pro Sub-17, depois Sub-20. Eu costumo dizer assim, o Rogério foi o jogador mais completo da história no sentido de ter passado por tudo, por títulos, um goleiro diferenciado que fez gols, um líder, o cara que jogou 25 anos com a camisa do clube. Isso por si só já coloca ele num patamar absurdo. Mas tecnicamente, como goleiro, Zete imbatível para mim. Zete foi um cara que tecnicamente é absurdo. Acho que o Rogério tem um pouco da questão dos gols, né? Acho que colocava muito ele em evidência. Como a gente disse, não é a principal função do goleiro, então acho que isso... Sim. Mas ele foi maravilhoso como goleiro. Não, foi maravilhoso. Assim, os dois estão num nível lá em cima, né? Não foram bons, né? No São Paulo, a gente costuma dizer que a gente não podia ser bom. A gente tá um degrau acima de bom no São Paulo. Bom são os goleiros que jogam nos times um pouco menores, né? A gente tinha que estar num nível de excelência melhor. Esses caras estavam acima do nível de excelência. Só que eu acho que em detalhes, na minha opinião, Zete foi mais completo como goleiro, tecnicamente falando. E o cara era um monstro, né? Olha o cara que eu fui brigar pela posição, Flavinha. Não tem a menor condição. Meu amigo pra caramba, adoro. O Zete é um cara sensacional, de um nível de honestidade, de capacidade. Ele é um cara muito sério, né? Um cara sensacional. Depois sabe que a gente foi jogar juntos
no final da carreira dele no União Barbarense, né? Em Santa Bárbara do Oeste, com o Paulistão. Ele jogou metade do campeonato, eu joguei a outra metade. Ele saiu, foi pro esporte e eu joguei. Mas o Zete é um cara sensacional. Então, falar dele, pra mim, é falar, além de um grande amigo, um cara acima da curva. Eu ia falar isso, além de profissional, você tem uma relação bem pessoal com ele também, né? Tenho, adoro a família dele. A gente tem desde essa época de São Paulo, né? Eu aprendi muito com o Zete, com o Gilmar Rinaldi. Rogério veio depois, a gente veio aprendendo juntos com esses caras, né? E Zete foi uma referência, né? Porque se a gente olhar a construção desse Mundial, como veio, desde o Brasileiro em 91, os vices de 89 e 90, a gente bateu na trave 2 vezes, depois veio o Brasileiro em 91, a Libertadores, o Mundial, e você vê como o Zete tem uma crescente absurda, como ele foi a diferença, não só no pênalti, do Gamboa, enfim. Ele teve momentos muito importantes em jogos que você falava assim, cara, o cara é gigante. Na hora que você precisava dele para decidir, era onde ele aparecia. Sem esquecer do nosso mestre Valdir Joaquim de Moraes, que foi o grande preparador de goleiros nosso e que eu acho que o grande nome de referência no Brasil, né? Lançou tantos goleiros em tantos clubes e tal, que foi um pai pra gente. Então, o Zete se tornou uma referência para todos nós, né? O nosso, infelizmente, que nós perdemos depois da Libertadores, o Alexandre, final do Alexandre, com 20 anos, um acidente automobilístico e tirou a vida do Alexandre um mês praticamente depois da Libertadores, era outro cara sensacional. Então... Foi um acidente que tinha mais de um goleiro no carro? Não, esse não. Do Bruno, em 2006. Mas é verdade. agora o Alexandre foi aqui perto do Cebolão. Ele estava sozinho no carro dele vindo de Sorocaba. E um acidente logo de manhã, infelizmente, foi fatal. Era outro parceiraço, assim, outro cara com uma capacidade incrível também como goleiro. Pô, e é muita informação pra gente saber, porque você jogou com muito craque também, né? Teve Palhinha, teve Miller, teve Raí, teve aí nos goleiros, teve essa galerinha alemã aí do campo, né? Eu falo, se você olhar esse elenco 92, 93, já eu ataco aí. O 92, 93, cara, você tinha pelo menos 2 caras para cada posição muito diferentes, né? Ver o time que jogou a Libertadores, alguns, né, acabaram saindo com propostas boas para ir para a Europa, enfim, aproveitaram a oportunidade, o Antônio Carlos, o Ivan Rocha, enfim, saíram, aí você traz um Toninho Cerezo, chegou Dinho, aí você vai olhar o time, eram caras extraordinários, ninguém queria sair, não tinha essa história que nem hoje, vamos rodar o time, tem minutagem, que minutagem, o cara não queria sair do time de jeito nenhum, nós jogamos 90 partidas, acho que em 92, o Zete ficou de fora 2 jogos suspensos na Libertadores, que ele foi expulso contra o Nacional, inclusive, do Uruguai. O Alexandre entrou, a gente fazia um rodízio, eu e o Alexandre no banco dele, um jogo cada um. O Alexandre estava lá no Uruguai, e ele entrou e foi muito bem. E aí ele jogou o jogo da volta contra o Nacional, o Zete pegou mais um jogo, ele jogou o primeiro jogo contra o Criciúma aqui, foi muito bem. Eu joguei um jogo contra o Ituano no Campeonato Paulista, e não me lembro se o Alexandre jogou mais algum jogo assim. O Zé deve ter ficado fora uns 3 jogos, 4 jogos de 90, cara. Você perguntar pra Palhinha, pergunta se ele queria sair. Ninguém queria sair do time, porque tinha um cara de fora morrendo de fome de jogar, e qualquer um que entrasse no time encaixava. Então era um negócio maluco, a qualidade do elenco era muito grande. Então isso gerava menos oportunidades. E os caras aguentavam. A gente chegou para jogar o Mundial em fim de temporada, né? Você fala assim, 90 jogos, os caras deviam estar cansados, né? E o Barcelona no meio da temporada, né? Caramba, a gente correu mais que o Barcelona, É um time que tinha propósito. Então jogar com esses caras também foi... Muitos deles eu assistia da arquibancada, Eu vi Cerezo jogar a Copa de 82, eu via Miller, os Menudos, né? A geração Menudos. Eu era adolescente, eu vinha pro Morumbi, eu jogava no Guarani já. Aliás, a final de 86, que foi em 87, eu era da base do Guarani, eu treinava o time principal. E eu tava torcendo pro São Paulo.
contra o Guarani, pô, que era meu time. O coração fala mais alto, né? Nessa hora o coração fala mais alto. Mas acho que mais desafiante é enfrentar o São Paulo jogando mesmo. Isso foram experiências que eu tive, profissionalmente falando, que foram diferentes. Até porque você não gosta de perder, né? Não, porque você tem a coisa da competitividade, né? Como atleta, né? Eu acho que nesses confrontos que eu tive, eu perdi mais do que ganhei, obviamente, porque foram com times menores. Mas deu para brigar com o São Paulo em alguns jogos, viu? Foi legal, é gostoso. Mas você olhar, é estranho ao mesmo tempo que você olha para o outro lado e você vê aquela camisa que você vestiu por 9 anos, que foi a grande paixão da tua vida e o motivo de você gostar de futebol, e você tá se confrontando com eles, né? Mas foi legal, são experiências bem legais que a vida me presenteou. Que presente, né, Flavinha? Meu Deus. Pô, além de títulos... Presente. Não vou aguentar não, hein, Júlio e Flavinha. Não, jogadores pra comer, por favor. incríveis é muito do bom, lado. né? Marcão é um privilegiado aí de ter vivido bastante coisa numa época incrível do São Paulo. Então, e a gente também, porque a gente tem... Você teve o Palinha semana passada. E além de ter uma amizade, a gente tem muita história bacana pra contar. Eu até falei pra Flávia antes aqui que, pô, vai ser muito legal quando você vier, porque você tem muita coisa bacana pra contar. E isso A gente conversou sobre isso. Pra quem tá vendo, acho que até é prazeroso ouvir, sabe? É legal. É bom saber. Eu frequento, né, o Ídolos, que hoje, pra quem não sabe, o Marcão tá lá à frente. E eu falo que às vezes eu queria ir só pra ficar conversando com o Marcão, nem assistir o jogo, não é? Ficava eu, você, Sebastião Palme. A gente não gosta de conversar, né? Ideia, e olhando, ele, tá rolando ali, pênalti. Eu quero mandar um beijão pro Palma. O Palma tá assistindo, tenho certeza. Palma é outro cara sensacional. Ele é Sebastião Palma. Que jogou lá com Ponce, não foi? Na época do... Ele teve uma breve passagem ao lado do Ponce de León. Depois teve com o Diamante Negro, que eles faziam a dupla Diamante Negro e Laca. Ele fez o passe do Ele era primeiro o gol, Laca. não foi Ele é isso? branquinha. Foi o passe do primeiro gol de São Paulo. Deu passe pro Peixinho. E cruzou mal, hein, Palma? Porque o Peixinho teve que se atirar na bola ainda, hein? Essas são as brincadeiras que a gente faz com o Palma. Obviamente não tem nada disso. Mas são brincadeiras muito legais. A gente brinca lá. E assim, a gente tem esse jeitão e tal, mas juntam uns caras lá, vira a quinta série Z, sabe, Júlio? Então, assim, ó, só vira... Você não viu o WhatsApp deles, eles me mostrando, eu chorava de rir. Faz montagem. Tem montagem. Quem faz as montagens? Eu não tenho culpa se o Google... Palma, eu não tenho culpa se o Google mostra isso, Já entrega pronto. Aliás, ele é um cara sensacional, né? Ele é De maravilhoso. uma humildade também. O cara é maravilhoso. Mário Braga, enfim, essa galera toda aí que tá lá. E é muito legal o Camarada dos Idos, a gente faz um trabalho ali de responsabilidade e tudo mais, o Júlio sabe, mas ele recria o ambiente de a gente se encontrar, os ex-atletas de novo, relembrar coisas legais, as brincadeiras. Então isso também faz com que todo mundo curta de uma forma diferente, tá? A gente se diverte também com isso. Óbvio, no meu caso, com N responsabilidades lá, mas dá tempo de brincar um pouquinho com os caras, dar risada, relembrar. Que é isso que o futebol também proporcionou para todos nós. A gente tava falando do negócio de o futebol unir, né? O torcedor também. Por isso que eu, às vezes, fico meio... Eu falo, caramba, por que os caras estão brigando, se matando aí pra rua aí, torcedor, pô? Curte todo mundo, né? Respeita o amigo ali e vambora. Vai, cada um curte com a sua camisa. Achei muito legal agora ver a torcida do Cruzeiro junto com a nossa lá, né? Confraternizando junto. É isso, futebol é entretenimento, gente. É pra curtir. Sei que acirra emoções, mas sem violência, né? Vambora curtir cada um o seu time aí, seu clube e de uma forma... E por falar nisso, leve. com quem que São Paulo jogou ontem mesmo? Cruzeiro, Flávio. Ah, Cruzeiro, que lembra o quê? Que é Cruzeiro do Sul, tá aqui patrocinando a gente aqui nesse programa, nossa patrocinadora massa. Para lembrar que o QR Code está aqui na tela para você clicar e fazer sua graduação, sua pós-graduação com desconto. É só falar que viu aqui no São Paulo Futebol Cash, no episódio do Bonequini, que vai ser um sucesso, e vir para cá fazer sua graduação no Paulo Perdizes, tá, gente? Então é EAD, então você que é de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você sabe que eu tenho seguidores meus que estão lá na Itália fazendo pós-graduação aqui. Você é uma pessoa global.
Nossos seguidores, gente, não tô entendendo. Os seguidores são maravilhosos. Na última vez que eu fui no Ídolos, tinha um da Bolívia, lembra que tava lá com a gente? Sim, eu lembro. Isso eu lembro. Que ficou lá todo feliz. Um beijo pra ele, no meu grupo. A internet aproximou demais, né? Isso que é bom. É bizarro. É louco isso. Mas, voltando só rapidinho ao assunto do próprio camarote dos Ídolos, é muito legal estar lá e ver como as pessoas... É que, sei lá, pra mim, pra você, talvez até pra Flávia, já é algo mais comum. Sim. Então a gente vê o jogador ali, um ídolo ali, você fala, pô, legal, só que você vê a empolgação da pessoa que tá pela primeira vez, ou que ela tá encontrando um ídolo dela pela primeira vez. E assim, todo mundo que vai no camarote dos ídolos, que é convidado pra ir, é muito receptivo. É muito querido com as pessoas. E aí eu acho muito legal isso também. Isso, cara, eu falo que é um case de sucesso, sabe? E mérito aqui ao presidente, ao Júlio Casares, que idealizou o Ídolos, pensou o Ídolos, a gente operacionalizou e tá ali à frente para fazer a coisa andar, porque juntou muita coisa, todos os lados saem felizes da coisa, né? Então, assim, é o ex-atleta que hoje tem um espaço para estar lá, o campeão. Eu costumo dizer que não era o São Paulo. O futebol brasileiro tem uma memória muito curta. Esquece muito fácil do passado, das conquistas. Óbvio que ficam aqueles principais ídolos, esses caras sempre vão ser lembrados, mas uma grande parte não. Então a gente não tinha um espaço que o clube oficialmente cedesse para os ex-atletas campeões assistirem o jogo. Hoje os caras tem direito a levar um acompanhante gratuitamente. Então se confraterniza, se juntam ali. É um bom negócio para o São Paulo, porque arrecada fundos, receita para o clube. E para o torcedor já era uma experiência muito diferente, de poder ter essa proximidade com o ídolo, né? E que são próximos, receptivos. Eu ouço muito isso espontaneamente de torcedores que falam, experiência incrível aqui. E, acho até que paguei barato por tudo que... E a gente sabe que tem o ticket mais alto do Morumbi, né? Até por toda essa experiência, o que se oferece lá, enfim. Mas tem valido muito a pena e é legal. Guarda o dinheiro. É legal isso. Guarda pra ir. Eu tenho seguidores que guardam, assim, e que vão todos. E não é gente que tem grana pra gastar, não. Ele guarda o dinheiro do ídolo. E eles sentam sempre nos mesmos lugares. Então eu já percebi isso. A galeria tá sempre naquela cadeira. Então ele já tem virou o ambiente deles. É muito interessante mesmo. Você falou do ticket mais alto. É bom a gente ser muito transparente aqui e deixar claro que realmente não é o valor que você paga numa arquibancada, numa cadeira. Mas não é nenhum absurdo. Assim, eu acho que é um preço justo pelo que ele recebe. Fala isso. Você tem um open food, tem um open bar. Tem uma gestão maravilhosa aqui, pessoa que tem pessoas incríveis lá também. Então, eu acho que vale muito a pena, realmente, pelo menos uma vez ou outra, uma experiência que você tem, assim, de sair do comum, porque, o Ídolos abre antes do Morumbi ser aberto. Exato, 4 horas antes do jogo. O Morumbi abre 2 horas antes do jogo. Então, você vai lá, você curte um pagode, que geralmente tem lá. Uma banda de pagode, come muito bem. Toma um negocinho, se você tomar, se você for lá falar, você toma um refrigerante e tem a companhia do Marcão e de uma galera lá. Que vai a gente tem uma média ali de 10 a 12 ex-atletas campeões pelo clube, alguns super ídolos, outros que tiveram uma importância incrível e que talvez não tiveram a mesma visibilidade, né, da carreira até agora, mas caras muito importantes. Então... É legal que o torcedor também aprenda um pouquinho da história, quando se apresenta os caras ali. A convivência é muito bacana. Eu me sinto um privilegiado de poder estar nesse projeto e de alguma forma ajudar a realizá-lo, né? Para que também o torcedor tenha essa experiência legal. Afinal de contas, eu também sou um deles, né? Sim. Então, ser um torcedor de São Paulo... Eu vejo caras que... são meus ídolos. Caras... década de 70, década de 80, que eu ia pra arquibancada pra assistir, Aí o cara tem hora que eu falo assim, tudo bem, eu vivi coisas muito legais, eu sei disso, mas eu tenho o meu espírito de torcedor lá de trás, de olhar pra caras que jogaram na década de 70 e 80, eu falo, cara, eu vinha te ver jogar, Posso eu quero tirar uma foto do seu lado pra guardar, entendeu?
Então é bem legal. A gente cria um clima bacana lá. E que legal saber que as pessoas estão felizes de estarem lá no Rio. Tá sempre lotado, né? É bizarro. Tem jogo que o negócio pega mesmo. Porque a gente tem 1.000 e poucos lugares, 1.065 cadeiras para ser mais preciso lá. E tem jogo que você tá com isso, de lotação. A ocupação média lá varia ali entre 600, 700, 800 pessoas. O que é uma loucura de serviço, de operação, né? Aquele São Paulo e Corinthians da semi tinha mais que 1.065. Não pode. É impressão. Mas assim... Mas aquele dia tava loucura, todas as cadeiras... Tava tudo ocupado. Esse jogo, especificamente, tava... E a final com o Flamengo também. E esse jogo agora, acho que a gente teve contra o Talheres, 1.050, próximo disso. Já falando em Libertadores, e aí? Vamos ganhar? A nossa paixão, né? Eu brinquei com o Zé, falei assim, olha o que a gente criou pro torcedor, né? Começou a mostrar que a Libertadores é gostosa, nós ganhamos 2 seguidas em 92, virou a paixão do torcedor, né? Eu vejo com, sabe, otimismo mesmo. Acho que o futebol hoje é diferente, a gente tem um jogo jogado de forma diferente, não é só o São Paulo. Os times, né? Jogam um futebol um pouco diferente do que a gente jogava, né? Hoje é muita velocidade, força física. Que bom que o Palhinha chegou aqui e falou que não vê nenhuma chance. Não, eu vejo sim. Eu acho que a gente tá com um time competitivo. E vejo... Contra o Nacional agora. Vamos falar do próximo confronto. Ficou feliz pelo adversário? Não, eu gostei. Até porque tem uma coincidência. Em 92 a gente pegou o Nacional também, né? Então, eu gosto dessas coincidências. Ele tava falando de rituais aí, né, Júlio, pra começar, pra não sei o quê. Eu gosto dessa semelhança. É um ritual legal, né? Você fala, coincidiu de ter um... Tipo, acho que a gente briga. A gente tem o arquirrival da Zona Oeste que vai provavelmente... Pra quem não sabe, a gente tá ao lado do Allianz. Mas a gente tem a chave muito complicada, né? A chave depois pode ser Flamengo, né? Agora... A gente olha, você vê um elenco do Flamengo, por exemplo. Elenco por elenco, você fala, os caras têm um elenco melhor tecnicamente. Mas confesso que não é isso que faz a diferença, não. Eu acho que o conjunto é competitividade. Ainda mais hoje em dia. E eu tô adorando o Zubeldia. Era essa a pergunta. A gente tinha essa pergunta. Exatamente essa pergunta que vinha agora. O que você tá achando do Zubeldia? O que você tá achando do trabalho do Eu tô adorando. Esse cara é diferente, né? Maluco. É difícil você... eu falar muito da questão técnica, tática, porque você não tá no dia a dia, enfim. O que a gente ouve é que é um cara muito estudioso, é um cara que se entrega pro trabalho e ele tem o jeito próprio de extrair o melhor do time. Eu adoro. Eu acho que a gente precisava injetar esse ânimo ali. Energia, né? Foi muito legal. Zubeldia, alegria. O cara joga com o time. Eu, particularmente, eu gosto de treinador assim. Eu sempre gostei quando eu jogava. Não gostava de treinador muito morno na beira da... A referência do Tele, por exemplo. O Tele não corria como o Zubeldia corre, até porque na época a gente não tinha a área técnica do treinador. O treinador podia levantava e ia à beira do campo, tinha que sentar. Senão, eu acho que o Tele quase jogava junto, viu? Eu ia duvidar. Deixasse... Não fazer como o Zubeldia. Mas eu acho muito legal. E isso aí trouxe a torcida também a vibrar junto, ele vibra. Eu gosto de time vibrante. E a gente viu, por exemplo, mesmo esse jogo agora, contra o Cruzeiro, eu vi caras no ataque buscando a bola, brigando pela bola até o último segundo do jogo. Eu acho que é isso que o sentimento que o torcedor quer. Às vezes o time pode não ganhar em campo, mas quando o torcedor percebe que houve entrega, ele fala, bom, tudo bem, acho que não aconteceu porque o outro time de alguma forma foi melhor, aproveitou melhor, mas eu tô me sentindo representado ali. Sim. Isso era uma das coisas que eu cobrava muito quando eu jogava. Tive minha fase de São Paulo, mas em outros clubes, enfim. E eu tinha um pouco dessa coisa da liderança. Eu falava, cara, a gente tem a obrigação de entregar o melhor. Ganhar ou perder vai ser no detalhe. Um resultado de detalhes. Mas entrega não dá pra deixar. O torcedor vem aqui e paga. Você tem noção que você tá numa profissão que alguém tá pagando pra te assistir? O mínimo que você tem que fazer é entregar.
entregar, se entrega, né? E hoje eu vejo isso, eu acho muito legal. E por falar em entrega, né? O Caleri, que é um cara que entrega muito, ele agora se tornou o estrangeiro artilheiro do Brasileirão, pode se tornar da Libertadores. Você já acha que ele é considerado um ídolo ou um ídolo para você, né? Eu acho que ele é uma referência hoje. Virar ídolo. Eu acho que o cara tem que dar... Não. Eu acho que ele é uma grande referência hoje dessa geração, desse time. Ele é, sim. Por conta da entrega, né? Sim, e ele faz gols, pô. Não dá pra negar que o cara é... eu acho que ele é um cara muito importante pro São Paulo. Muito mesmo, nesses últimos 2 anos aí. Mas o ídolo tem um degrau a mais, na minha visão, né? Você tem que ter conquistado mais, né? E quem sabe essas conquistas vêm. Quem que é o seu marido de São Paulo? Da história do São Paulo? É que eu falo assim, eu joguei com alguns, né? Se você olhar, por exemplo, o Raí. Raí é um cara que liderou uma geração para ganhar títulos importantíssimos. Então, é um cara que eu vejo como um grande ídolo e é da torcida também, né? Mas eu vi outros caras jogarem em Porto. Eu vi Pedro Rocha jogar, era garotinho, mas vi Pedro Rocha, Valdir Pérez, né? Você fala que Zete não é um ídolo. É um ídolo, pô. O cara que ganhou mas com tudo. certeza é, né? Então, assim, as referências... O Rogério Ceni foi um ídolo. Particularmente para mim, Valdir foi meu grande ídolo. Valdir Pérez. Mas vendo esses outros nomes, eu colocaria aí nessa minha lista, na prateleira, eu colocaria o Raí. O Raí é um cara que... E o Raí liderava sem abrir a boca, às vezes. É que é o meu maior ídolo, o Raí. Raí foi um cara muito, muito, muito diferente. O pessoal tem muito o Rogério Ceni, né, como um dos maiores ídolos. Ou o maior, né, o Júlio, aqui o Grécio, que não está aqui hoje. Para mim, o Raí, ele muda de patamar. Eu vivia já o São Paulo antes, né, também. Embora seja muito nova, na TV, não era praticamente bebê de colo, né? Mas eu já vivia e eu acredito que o que veio depois me pareceu... Ali tudo era deserto, né? Então, ele faz gol nas finais, então ele se torna um grande protagonista. Então, eu vejo ele nessa mudança de patamar como um protagonista, né? Então, para mim, ele é... E a gente jogou uma geração de caras tecnicamente muito diferentes. Tonista, hoje o futebol é diferente. Eu não consigo comparar muito tecnicamente, porque hoje você não tem o meia cerebral, por exemplo, você não acha mais. Vocês são um ganso que tá quase que parando aí. Que dormir, cara, também, vamos ser sinceros, o meia cerebral acabou. Os caras com fintas desconcertantes. Hoje o tal do futebol moderno, jogo apoiado, essas expressões que pra gente era diferente. Eu costumo dizer assim, sem puxar a sardinha pra minha brasa, mas já puxando. Você quer ver uma aula de futebol moderno? Assiste a final do Mundial São Paulo e Barcelona. Você vai ver os dois times com jogo futebol moderno. Né? Que eles chamam, linha alta, essas expressões. Linha alta, que linha alta? Era pressão. Entendeu? A gente fez isso no jogo. Linha alta, linha baixa, transição, inversão de jogo. Você viu tudo isso há 32 anos praticamente atrás. Então, só que tecnicamente se exigia mais do jogador. Hoje se forma o jogador com mais força, intensidade, velocidade. E muitas vezes nessa coisa da categoria de base está se selecionando menos o cara técnico e mais o cara de força. Então, não dá. O futebol é um outro jogo hoje. Sobre isso a gente não vê um camisa 10 surgindo mais, né? É muito diferente o jogo. Você fala de linha alta, o Palinha semana passada falou que quando tomou o gol do Barcelona, ele falou, não, a gente vai ganhar. Não há dúvidas. A confiança era tão grande da parte dele. Acho que o treino, a entrega e entender a cabeça de um e do outro ali já deixava isso mais à vontade, né? Era um time que sabia o que queria. É absurdo. Tem um trecho, um pouco antes da gente entrar em campo, eu não vou falar nem de treinamentos, do que aconteceu durante meses, mas ali, a gente foi entrar em campo e o time se reúne. Não era um túnel, né? Você tinha um saguão grande que os dois times perfilavam ali. A gente saiu do vestiário de um lado, o Barcelona do outro. Aliás, um vestiário bem pequeno. Quem vê hoje fala assim, caramba, vocês... O Raí
toma a palavra e ele fala, ó, os caras podem ter tudo mais que a gente, fama, dinheiro, jogam na Europa, são uma seleção da Europa, podem até ser melhores tecnicamente que a gente, eles até podem ser, mas eles não são melhores numa coisa, na vontade de ganhar isso aqui, e nessa vontade nós vamos ganhar. Então assim, isso ficou muito marcado para mim, essa palavra final antes de entrar no campo. Tava todo mundo muito seguro. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que eu gravei os bastidores do Mundial. Só tinham 2 caras com câmera, eu e o Zete. E eu gravei muito. E eu tenho isso no meu canal do YouTube. Aliás, eu pus lá de alegre. Eu nem mexo muito no meu canal. A hora que eu vi lá tá com, sei lá, 40 mil visualizações. Eu nem tinha... Porque eu fiz esse vídeo, eu editei por causa do primeiro encontro que a gente fez no Morumbi em 2019, que eu reuni esse pessoal pela primeira vez no camarote único. E ia passar no telão. A gente tinha uma confiança tão grande. Se você vê os caras no pré-jogo, o clima era de tranquilidade no vestiário. Tranquilidade. No maior pré-jogo da nossa história. Tranquilidade. Você olha pra cara de cada um, sereno. E sabia o que queria. E a gente tinha combinado de não tomar um gol do Barcelona antes dos 15 minutos, que a gente sabia que eles davam uma pressão, porque a gente ia jogar no Teresa Herrera contra eles. Tomou um gol lá com 3 minutos. Caramba, estamos com 12. Então quem tá de fora pensava assim, pô, e agora, né? Qual vai ser o comportamento? É a final do Mundial, meu. Você toma um gol de um time como o Barcelona. Cara, parecia que a gente... Aí dobrou a vontade, dobrou o futebol. Eu falei, não tem jeito. Tanto é que a gente criou. Empatamos o jogo ainda no primeiro tempo. E aí veio o fatídico gol que tem a história toda que vocês já devem saber, que nós ensaiamos essa falta, tentamos um ano, nunca deu certo. Nunca tinha dado certo. Nunca E tinha deu dado certo, certo. era lá. Então assim... Era pra dar certo nesse dia. A gente tava predestinado a ganhar. Isso tava meio estampado na cara de todo mundo que não, vai ser nosso, né? Respeitamos os caras não respeitam muito a gente, mas porque o europeu tem isso, né? Ele meio que te olha por cima, né? Mas o time se superou. Mas antes da nossa querida... Desculpa, amor. Renatinha vai trazer lanches quentinhos. Antes da Renatinha vai trazer... Tá maravilhoso. Ela vai esse trazer lanche, quentinho Renatinha. agora pro Marcão poder experimentar mais uns aqui, né? É, verdade. Adorei. Você fala muito da confiança, né? E isso é muito legal ouvir de você e de outras pessoas que já estiveram aqui, principalmente do Palha. E eu me surpreendo muito até hoje com uma coisa. Eu não sei se você pode falar aqui, mas eu sei que era do Tele, que estava muito mais calmo do que geralmente ele estava, né? Fui testemunha do negócio, pô. Então, se você vê aí na hora que salgou daquela foto que não era pra ser e foi, ele sorri só. Porque ele tava bem calmo. Né? Sentado ainda. Sentado. Essa história é longa, né? Não é. Todos nós estranhamos o Tele muito calmo, porque ele era um cara tenso, intenso, né, durante o jogo. E ele não levantou uma vez do banco no primeiro tempo. Tomamos gol, ele não falou nada, ele só... E eu fiquei preocupado, eu falei, ele tá sentindo alguma coisa, não é possível. A gente é preocupado até com ele, com a saúde dele. O intervalo eu não vi, porque a gente ficou aquecendo fora, era um vestiário pequeno, então a gente ficou no saguão aquecendo, quem tava no banco. Então não vi a preleção do intervalo. Tinha visto a do hotel pré-jogo. E nesse momento do gol, quem vê, ele tá sorrindo, ele tá sentado no gol, ele só levanta a hora que o Raí chega, a gente... Né? O Raí veio comemorar no banco, a gente saltou, abraçou e tal, 35 do segundo tempo, né? Passa isso, e o Tele ainda meio na... Sentado. Né? Paz e amor, né? Isso não é o Tele, né? Bom, passou, eu me lembro que a gente ainda foi jantar à noite na casa do embaixador, uma feijoada na casa do embaixador brasileiro em Tóquio, no Japão. Aí... No outro dia de manhã, eu tô com o médico da delegação, o Dr. Marco Antônio Bezerra. Meu parceiraço, assim. A gente, quando tinha essas coisas de folga, a gente tava fora do país, então ele falava,
vamos dar uma volta? Vamos pegar a folga, pegar o passaporte, ele também tinha que conhecer a cidade, momento de folga. E ele falou, não, vamos conhecer Tóquio, a gente só vai embarcar à noite. Eu já tinha passado por Tóquio numa outra oportunidade, né? Não foi com São Paulo, com seleção e tal. Então, ele falou, você já sabe, mas eu falei, não, tem o bairro ali, que é Rabara, que tem negócio de eletrônico e tal, vamos. Estamos no café da manhã, eu, o Dr. Marco, e era um hotel grande, né? Um restaurante grande. Meu, Tele entra lá na porta, assim, do restaurante, aos gritos, né? doutor, procurando o Dr. Marco Antônio. Eu falei, doutor, o que tá acontecendo? Ele falou, nada. Fica quieto aí. Eu já de Marquinho, né? Marquinho, fica quieto. Eu falei, tá bom. E o Tele para assim na beira da mesa e fala, o que o senhor me deu ontem no pré-jogo? Não, dei o que você sempre toma. Não. Eu fiquei com sono, eu fiquei fora de mim e tal. E o médico quieto, não, Tele. Depois eu vim descobrir, a gente entrou no táxi, né? E ele brincou, não, eu só dei aquilo que ele precisava e tal. Anos depois eu fui entender o que era, a gente sabia que ele tinha dado um calmante pro Tele, que era natural. O Tele sempre pedia um calmantezinho pré-jogo, eles tinham uma preocupação com a saúde dele, enfim. Sim. Então dava uma acalmada. Só que me parece que quando ele foi... Me parece não, foi isso. Tentando aliviar. Ele no vestiário, que era a hora que ele tomava antes de entrar em campo, ele abriu a maleta de medicamentos e o medicamento que ele tinha, ele normalmente dava para o Tele, que era o mais fraco, alguém pegou dele no dia anterior, lá no hotel. Alguém pediu, não um jogador, nada, e ele entregou, ele não viu que só tinha uma cartela. E aí ele teve que dar o mais forte. Ele falou, só tem esse outro, vou dar esse aqui. E deu o mais forte. Então o Tele ficou meio... Totalmente anestesiado. Então. Tava tranquilo. Numa boa. Podia ser assim todo dia. E anos depois é que a gente foi... Eu fui saber da história. Tem a história da champanhe. Vocês conhecem a história da champanhe? Não. Já manda. Eu vou soltar aqui. Ninguém sabia, porque quando a gente terminou o jogo, o Cerezo falava, cadê a champanhe? Gritando, né? Cadê a champanhe? Cobrando os dirigentes, cadê a champanhe? Pô, você acha que ia trazer champanhe no final de Mundial? Você enche o vestiário de champanhe antes do jogo, né? Os dirigentes foram comedidos, né? E de repente, cara, apareceram lá 4 garrafas de... Acho que era Moët Chandon. Falei, nossa, de onde surgiu isso? Na verdade, o próprio Toninho Cerezo tinha levado na bolsa dele 4 garrafas de champanhe pra gente estourar no vestiário, cara. Então você vê o tamanho da confiança. Ele jogava demais também. Não, tá louco. E ele era um líder pra gente também, né? Um cara era o mais velho, né? 36, 37 anos e tal. Tá louco. Ele saiu do jogo porque o Tele tirou, porque ele no finalzinho ele tava desgastado, já cansado. E o Dinho entrou, né? Mas ele não queria sair do jogo, não, cara. Então, o Cerezo é outro cara que foi uma referência, um cara engraçado, um cara que ele conversava com os mais velhos e vinha conversar com os mais novos, com 18, 19 anos, junto. Então, era um grupo diferente, assim, foi um grupo realmente diferente. E a Renatinha chegando aqui com as nossas delícias da Arquitetos da Pizza. Né, Renatinha? Obrigada. E aproveitando para falar um pouquinho também do Camarote Mais Querido, nossos parceiraços, que tem lá Arquitetos da Pizza e Arquitetos do Lanche. O Marcão tá convidado no andar ali do Ídolos. Eles também fazem um open bar antes do jogo, é bem interessante também. O Marcão vai lá, então. Marcão vou visitar. Vai visitar, viu? Estará esperando vocês lá. E... a gente está acostumado aqui a sempre sortear um par de ingressos, né, pro jogo, só que o Camarote, o Mais Querido, está entrando em reforma. Então, nesse episódio de hoje, não vamos fazer esse sorteio por isso, porque eu não sei que dia que volta, tá? Mas aí já no próximo a gente já retoma com os nossos sorteios. Espero que seja uma reforma rápida, né, Júlio? Vai ser rapidinho, até porque vai ficar parado aí, né, 2 semanas sem jogos, muito por causa da seleção também, né? Agora tem um intervalo aí, né? E aí, eu tenho uma pergunta muito importante pra você. A gente fala de seleção brasileira, a gente tem um menino lá, que é o Rafael, que pra mim, assim, acredito que não só pra mim, mas como pra torcida do São Paulo, pós Rogério Ceni, é o que mais deu certo ali.
Compartilho da mesma opinião. E aí você tem ele na seleção agora. É muito legal vê-lo na seleção. A gente vai perder ele, querendo ou não, por 9 jogos aí. E eu tenho até um ponto pra falar sobre isso depois. Mas é um menino que merece, né? Chegou, acho que a vez dele realmente, mesmo que for um terceiro goleiro, segundo goleiro ali na seleção, merece chegar nesse ponto. Né? O bom é ver você chamando ele de menino, né? Isso é melhor ainda, né? O Flash tá com 30 e pouco, né? Ele tem idade, se não me Eu engano. posso chamar ele de menino. É, Você também. eu também posso chamar ele de menino. Júlio não pode. Não, é muito legal você tocar nisso. O Rafael, na minha opinião, no meu olhar, né? Como alguém que jogou na posição, eu acho que ele foi realmente o melhor goleiro pós-Sene. E não só por ter um título conquistado num período que o São Paulo teve essa transição aí de anos sofrendo um pouco. É um ciclo. Isso faz parte de qualquer grande clube. Né? Ganha demais, uma hora dá uma... Né? Eu acho que serviu também de aprendizado para muita coisa. Agora retomando esse caminho de brigar por títulos. Né? O Rafael, ele tem uma característica, e converso muito isso com o Zete, a gente divide muito isso, sabe? Que ele se assemelha muito à técnica dos goleiros da nossa geração. Hoje os goleiros desenvolveram técnicas diferentes, que muitas delas, pra gente, a gente acha que não é legal. Eu tô falando goleiros em geral, tá? O futebol trouxe outras nuances, outras técnicas, enfim. E ele é um cara que tem uma técnica goleiro anos 90. Eu acho muito legal isso. Me agrada, me dá segurança. É um cara que tem uma envergadura muito legal. Ele usa muito isso, os braços. A gente fala muito dos goleiros terem movimentos curtos hoje, né? Braços mais curtos, usam muito pé, enfim. O Rafael não. O Rafael é muito mais equilibrado pro lado da técnica do goleiro anos 90 do que para os mais novos. Então, eu já acompanhava o Rafael desde o Cruzeiro, no Atlético. Ele surgiu muito bem no Cruzeiro, inclusive. Barrou o Fábio, né? Na época, por um tempo e tal. E fico muito feliz de ver um cara que me parece ser um cara de um caráter e de uma postura muito legal. Um cara simples, um cara humilde. E que dá a tranquilidade que a gente precisa. Assim, eu acho que a grande questão de um goleiro é quando o seu time olha para trás e se sente seguro. Ele olha e fala, eu tenho um cara ali que nos piores momentos ele vai aparecer para mim. E o Rafael faz isso. A gente viu esse jogo com o Cruzeiro, o próprio Cruzeiro. Nos momentos mais difíceis do jogo, né, nesse primeiro tempo que não foi tão legal, né, que o time sofreu uma pressão, não se encontrou, o Rafael foi a diferença. Como foi a diferença em semifinal de Copa do Brasil, com o Corinthians, aquele momento tenso. E a falta que vai fazer? Então, eu espero que a gente consiga suprir, né? Acho que a gente tem um goleiro experiente, que é o Jandrei. Acho que, como eu disse, eu acho que o Rafael é o cara que conseguiu transmitir essa segurança para todo mundo pós-era Sene, quer dizer, não estamos nem falando de agora, estamos falando de anos. Mas o Jandrei, quando entrou também, acho que ele foi um cara que transmitiu essa segurança. E vamos ver os jovens que vêm por aí, pô. Acho que também é a hora da gente começar a olhar, quem sabe surge uma oportunidade para um desses jovens. O Zete está fazendo um trabalho incrível em Cotia, coordenando essa formação, desde os garotos de 9, 10, 11 anos. É um trabalho que demanda tempo para ter resultado, mas já tem uns que estão começando a surgir aí. Quem sabe a gente encontra mais um formado no clube, com essa cara de Zete, que eu sei como ele pensa, a metodologia. De repente surge um nome legal aí também, porque esses caras mais velhos vão passar, a gente precisa começar a preparar, como a gente não preparou um para o Rogério. A gente não preparou e sofreu, né? E agora eu acho que o caminho está sendo esse, a própria ida do Zete para essa formação mostra a visão de se preparar alguém para vir daqui a um tempo aí. Você está satisfeito com o Rafael indo para a seleção, Flavinho? Não, todo mundo sabe que eu já tenho meu ódio pelo Dorival sacramentado, né? Porque além de ir, porque o cara aí, tudo bem, vai, que aí vai. Embora eu acho que fez um péssimo negócio, mas vai. Aí quer levar todo mundo, entendeu? Já quis levar todo mundo quando foi. Aí depois, não satisfeito, vai pôr o cara lá de terceiro goleiro.
E a gente vai ficar sem goleiro, e ele sabe disso, entendeu? Eu te entendo pelo sentimento de torcedora. Mas imagine a valorização que hoje a gente vê. O São Paulo ficou muito tempo sem ter jogador convocado para a seleção brasileira. E hoje está tendo. Isso é sinal de que coisas boas estão acontecendo. Ah, mas o Dorival estava aqui, então ele confia nos caras. Mas o Dorival, se tem uma coisa que ele não é burro, ele não ia levar caras que não iam goleiro, sustentar. eu acho que tudo bem levar outras posições, mas goleiro, sabendo que a gente vai estar num momento complicado aqui também, e como a gente mesmo vem conversando, vai ser o único que... Mas eu tenho um ponto, acho que o Marcão concorda com o que eu vou falar. Eu também fico meio chateado de perder o goleiro, só que o São Paulo fez uma coisa muito certa no ano passado, que foi renovar, pra mim, viu, gente? Não sei se vocês concordam, mas renovar o contrato do Jandrei pra ter 2 goleiros que, pelo menos assim, eu vendo a história do São Paulo, sempre que a gente teve só um goleiro de referência, dava ruim as coisas. Então, quando a gente tinha um Rogério e um Bosco, um Zete e o Marcos, Zete e o Rogério, que você sabia que se um saísse ou machucasse, ia ter um outro que... Beleza. Então a gente não foi o momento de apostar num goleiro. A gente tinha o Jandrei, que já tinha jogado como titular e já tinha mostrado que não é um mau goleiro. Não é perto do Rafael, acho realmente o Rafael superior a ele. Também não é um mau goleiro, você tá também... Mas aí você tá falando de goleiro que tá perdendo, tomando goleada? A gente não tomou nada. Eu tô falando que o Dorival podia ter aliviado, porque ele sabe que a gente não faz, a FIFA sabe que são jogos importantes, sabe mas que o cara não vai jogar, né? Tipo, o cara não vai jogar. Sabe o que acontece? Assim, no futebol a gente fala muito assim, ó. Eu vou falar especificamente dos goleiros. Quem tem 3, tem 2. Quem tem 2, tem 1. Quem tem 1, não tem nenhum. Por quê? Vão acontecer lesões, uma suspensão. Mas aí piorou pra nós, porque a gente também agora só vai ter 1, né, com ele indo. Então, nós temos 2 e 2 revelações surgindo. E tem que abrir espaço para as revelações. Como na minha época, abriu para o Zete. O Zete era Zete e Gilmar. Gilmar saiu. Eles bancaram eu com 21, o Alexandre com 19 na época, né? Depois veio o Ceni com 18, 19. Se não tivessem bancado, não tinha surgido, né, nenhum de nós, e principalmente o Ceni, né? O Ceni foi o cara que estourou. Então, eu defendo você ter 2 goleiros pouco mais rodados, talvez. Acho que essa situação ela é provisória, vai ter uma hora que vai ter que ter o cara rodado e o garoto que venha se amadurecendo, por isso que você tem que dar minutos pro cara, né? Hoje adoram falar isso, né? Minutagem. E tal. Mas tem que dar jogo, né? Vamos colocar, né? Coloca o menino aí, o Yang, o Leandro, tem que vir outros. Óbvio que vai fazer isso de uma forma inteligente, sem jogar uma pressão em cima. Você vai colocar ele no jogo de Libertadores, né? Entendeu? Mas, Júlio, eu falo assim, ó, esses garotos têm que saber que eles jogam no São Paulo e que uma hora isso pode acontecer. Ele tem que estar pronto. O Jandrei pode subir, se machucar e... Ele tem que estar pronto. Isso era uma das coisas que a gente tinha na cabeça, sabe? Fala assim, pô, o Zete tá jogando e tal, pá. Eu sei que eu vou ter uma chance se ele sair. Pode ser que seja na final do Mundial, 15 minutos. E eu tenho que dar conta. É que ele lesionava muito pouco, né? Imagina. Não, o Zete lesionava bastante, mas ele jogava lesionado. Ah, tá, né? Entendi. Tô brincando. É que a gente não ficava sabendo. Não, eu brinco com ele, eu falo, pô, cara, limitação de ombro ele tinha numa contusão que ele teve, de joelho, uma vez jogou com um olho só, que o Bebeto bateu com um dedo no olho dele, eu falei, caramba, deixa eu jogar um pouquinho, pô. Ele brincava assim, o Leão não deixou eu jogar lá no Palmeiras, não vou deixar você jogar, e brincava também, né? E eu no lugar dele faria a mesma coisa, tá? Acho que a oportunidade ela surge, você tem que agarrar. Principalmente sabendo se você tem bons concorrentes ao teu lado, né? Agora, volto a dizer, esses garotos têm que saber que eles são obrigados a estarem preparados. Não é que ele não vai ter rodagem, falta isso, a experiência. Mas o preparo interno e a cabeça, você tem que saber. Eu estou no São Paulo, o São Paulo é um dos maiores clubes do mundo, e a minha oportunidade, eu queria ter oportunidade na hora do jogo com o Barcelona, na hora do jogo com o grande.
O pequeno era legal, dava lá, não, vou pegar, é isso que eu tenho, é isso. Mas eu falo, meu, a hora de você aparecer e estourar são nos jogos decisivos. Como aconteceu com o Thiago Couto, né, recentemente, que ele isso. acabou pegando uma fogueira ali, né? Tem que estar preparado. Não dá pra. Não vai ter segunda chance. Sim. Se você entrar numa e formar. É que eu senti. Não tem. É um ser humano, é natural que vá mexer com emoção, com psicológico, mas vai ter que achar o controle e ter consciência de que a chance apareceu em 5 minutos, você vai ter que ser o melhor em 5 minutos. Não tem a próxima chance. Um clube grande não tem isso. E aproveitando, a gente tem aí talvez um 12º jogador, né? Algumas vezes titular, mas muitas vezes é o cara do banco, mas que sempre entra, o Luciano. Qual que é o tamanho hoje dele no São Paulo para você? Eu acho que ele é um cara eficiente, que o torcedor gosta. Acho que Caleri está um degrau acima, né? Nessa questão do que consegue fazer, dessa relação histórica com o clube. E é um cara que tem que ser muito respeitado, porque faz gols decisivos, o Luciano. Fez um baita golaço contra o Jaguars, né? Então, assim, ele tem sido um cara decisivo. E a torcida curte, né? Pelo jeito dele, o jeitão dele e tal. É um cara que você tem que respeitar muito. Mas acho que ainda Caleri tá um ponto acima. E eles ainda precisam construir algumas coisas. Não vou nem perguntar se é ídolo. Se ele já falou que o Caleri não é, não vou nem perguntar. Eu não acho. Eu falo nisso, para ser ídolo tem que construir mais do que eles construíram. Estão construindo uma boa história. E tomara que se tornem ídolos. Mas ainda é muito longe disso. É construir a história do São Paulo, que é reconstruir talvez, né? Que é muito do que o Júlio falava, né? Na campanha dele, e ver que tá dando resultado, né? Você vê jogadores que hoje você vê com uma hora muito diferente, o cara que se doa, talvez muito pelo trabalho do próprio Subeldia, mas até antes, você via ali um Pablo Maia que não desiste de nenhuma jogada, infelizmente está machucado agora, os meninos que sobem todos da base, que lutam, a gente tem o Caleri que bate cabeça, toma soco, se desgasta. Tá com o celular na cabeça do jogo. E isso é muito legal. O Luciano mesmo, que fez o gol na arena lá e saiu maluco comemorando. Esse jeitão dele, chuta extrovertido. Isso aí é bom pra torcida. Isso inflama a torcida, o torcedor gosta. E acho que na cabeça do próprio jogador, ele chega em campo e fala, pô, essa torcida tá me bancando, eu sou foda mesmo. Não, e o torcedor gosta do cara que se entrega. Sim. E ele é um cara que se entrega, o Caleri é um cara que se entrega. O Lucas, né? Aí eu falo, o Lucas é o cara diferente. Assim, muito diferente. Até pelo tempo que ele passou na Europa, a relação que ele tem com o São Paulo histórica, quer dizer, não é de agora. É um cara que veste a camisa porque ama mesmo, é o torcedor em campo. Ele se sente responsável com isso, ele se cobra. A gente vê muito isso. E eu vi um lance do Lucas. O Lucas esteve no Camarote dos Ídolos um ano antes dele vir. Ele teve um jogo que... Eu não me lembro exatamente qual jogo foi. Um jogo cheio, inclusive, no Morumbi. E ele estava de férias e ele veio. E eu vi a emoção desse cara dentro do camarote quando a gente leva ele para o palco e a torcida começa a gritar o nome dele. Chorou lá dentro. Então, assim... eu conversei um pouco com ele, né? Caminhei com ele depois por dentro do Morumbi. E é nítido que esse cara tem uma relação de paixão pelo clube mesmo. Então, a entrega... Eu vejo muitas vezes assim, o cara... Ele carrega uma responsabilidade com ele a mais, até por isso. Você vê os filhos, né? Que tem essa idolatria pelo clube, por ele. É legal demais isso. Agora, o Lucas é o cara diferente, tecnicamente falando. E esperem que é o próximo da lista do Dorival Júnior. Anote. Ele vai ser mais um que vai ser levado. Eu acho. O que ele tá jogando... Ontem, o próprio Subeldia falou na coletiva uma coisa que eu já tinha reparado, que é muito legal de ver. O Lucas, ele não é só uma meia ou um atacante. Ele flutua muito, ele busca a bola fora. Que é o diferencial. Ele não é aquele o gol de ontem contra o Cruzeiro, ele pega a bola no meio de campo. Mas é um cara que ele foi criado assim na Europa, gente. Ele se moldou lá. No Paris Saint-Germain ele jogava mais próximo do meio de campo. Então ele voltou ainda com condições de jogar na Europa e vir pro Brasil num momento legal ainda da carreira dele, né? Então, o
Por isso que eu acho, ele é muito diferente, em todos os sentidos. É o cara que rompe, que dribla em sentido ao gol e ainda chuta e faz. Então, assim, o Lucas, para mim, foi o ponto diferencial, trazê-lo para a Copa do Brasil. E hoje na Libertadores também, ou qualquer competição. O espírito vencedor, né? Acho que quando o cara ele já ganhou muito, ele tem uma outra visão disso, né? Acho que faltava muito isso pro São Paulo, ter caras que ganharam na vida. O cara que nunca ganhou... Ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é. É isso. Exatamente isso que você falou. O Lucas é uma grande referência para todos, como o Rafinha né? Rafinha é maravilhoso, gente. Eu sempre falo. Eu sou muito fã. Eu acho que não é só o Lucas. A gente tem o Lucas, o Rafinha, o próprio Luiz Gustavo. Então, Luiz caras Gustavo. que ganharam. Porque quando você aprende a ganhar, você começa a entender o quanto é bom ganhar. E você começa a aprender quais são os caminhos para vencer. Então, faltava realmente um título de expressão, faltavam jogadores com títulos de expressão, né, que foram se juntando, principalmente do ano passado para agora, para fazer esse time voltar a ser com essa cara, né? Ter essa cara de um time que compete para vencer. Sim. Não é aceitar. Eu vi coisas assim no passado que eu falei, putz, eu vi terminar jogo no Morumbi, hoje Morumbis, os caras estarem comemorando uma 5ª colocação que vai para uma Libertadores. Cara, eu entendo, você cumpriu um papel, mas virar uma festa porque no São Paulo, porque você foi 5º, foi 6º, não dá, cara. A gente tá num patamar muito grande. Não sei se a minha régua é tão alta assim, mas a gente aprendeu a ser, não, o São Paulo tem que estar lá, meu. Tem que estar lá no topo. Se perdesse um título, era assim, o segundo é o primeiro dos últimos, sabe? Tem que ser primeiro. E então, acho que o Ceni sentia muito isso. Ele era inconformado com o time não se doar como ele se doava. E né? por isso foi esse baita vencedor. E vai ser como treinador. Tá sendo. Tá sendo. Porque é cara que tem sede pela vitória. Com o Santos na segundona, gente. Isso aqui é maravilhoso. Ceni te ama. Porque a gente não cai, né, Júlio? Foi sempre uma... Gigante não cai, né? Ele não deixa eu falar isso. O Rogério foi sempre uma referência muito diferente pro São Paulo mesmo. Mas ele pegou desde times extraordinários que venceram muita coisa, mas ele pegou fases horríveis do São Paulo também. Difícil, né? Ele pegou 2013, que a gente lutou pra não cair. E aí o Muricy chegou e deu um jeito lá, o jeito Muricy de ser. Mas ele pegou também, sendo treinador em 2017 já, que é o primeiro trabalho dele, que foi um ano que difícil. Perdeu muitas peças. E aí, enfim. Mas aí você vê ele dando volta por cima, jogando bem, não, treinando bem o Fortaleza, voltando pro São Paulo e colocando o São Paulo também num caminho legal, porque fala assim, o Rogério não ganhou nenhum título, mas pô, chegamos depois de algum tempo, depois da final de 2021, a gente chegou em 2022 em 2 finais. Perdemos pro Palmeiras. E isso é uma referência de time nossa, que... Foi construído, né? Construção. É uma reconstrução realmente do São Paulo. E chegar na final da Sul-Americana, também perdemos, mas aí você via... Você fala, pô, uma coisa que até o Rafinha falou um dia, falou, cara, você tá chegando ali, uma hora você percebe que o trabalho tá sendo bem feito. 89 e 90. Nós somos vice-campeões brasileiros para em 91 ganhar o título. E disparar 92, entendeu? Então, assim, eu concordo com essa história. Você tá chegando em final é porque você tá fazendo algo diferente. Chegou em uma, chegou em 2. Para pensar. Lógico, todo mundo tem sede pela vitória, eu também tenho. A gente quer comemorar título, horrível. Mas você tem que ter aquela coisa, tudo bem. Eu botei mais um tijolinho aqui. Eu preciso sustentar essa parede para botar mais outro e ser o campeão. Então, tá se construindo. O problema é quando você fica muito lá atrás. Você vai comemorar 5º lugar. Aí não dá. Chegando em final, sim. Eu acho que o São Paulo é esse time. Eu vejo esse ano a gente brigando por títulos mesmo. Seja no Brasileiro, seja na Libertadores. A própria Copa do Brasil, né? Porque Copas são muito incógnitas, né? Copa é uma coisa... Toda a Copa. Copa você tem que... tem um jeito copeiro de ser, né? E o brasileiro, por exemplo, é muita constância, né? Você precisa ter elenco. E aí outros clubes, às vezes, conseguem ter um pouco mais de quantidade de elenco
E também quando você tá em muitas Copas, já complica pro brasileiro também, né? O que eu costumo dizer. Então você tem que priorizar alguma coisa. Vai chegar uma hora que não dá. Até por uma questão física você não vai conseguir. Você vai estourar o jogador. Vai chegar uma hora que você corre esse risco, sim. Mas acho que enquanto ela não chegar, vamos brigando por tudo aí, né? Vamos ver até onde a gente vai. Deixa eu pontuar uma coisa que você falou de espírito vencedor. No final da Supercopa desse ano, a gente entrou com o time e terminou com quase totalmente mudado. E primeiro a sair foi o Rafinha, que é um dos principais líderes e um dos principais espíritos vencedores do São Paulo dos últimos anos. Entrou o Moreira, que é um menino realmente, agora assim, um menino de 19, 20 anos. Os Made in Cotia. E jogou um absurdo. Ele jogou muita bola. O mesmo espírito do Rafinha, o Moreira teve. E chegava até melhor na área do Palmeiras. Além de salvar uma bola no finalzinho ali que Jesus Cristo, na hora que eu vi a bola passando... Baixou o espírito do Ronaldo Luiz lá nele. E ele dá muita conta do recado, o João. Ele é um menino bem treinado para isso. Eu acho que foi esse espírito realmente. A gente chegou na final da Supercopa precisando. Foi um jogo difícil, tanto pro São Paulo quanto pro Palmeiras. Aquele jogo fechado, né? Que ninguém queria se arriscar muito. Mas demos sorte. Não só sorte, né? Mas mais do preparo do próprio Rafael também aí. Eu acho que assim, esses garotos estão sendo forjados nessas competições pesadas. Forjados na disputa de título, entendeu? Ele já tem uma identificação com o São Paulo. Muitos deles estão certamente há mais de 5, 6, 7, 8 anos no clube na base. Tem uma identificação absurda. Já sabe o que é disputar título com a camisa do São Paulo em base. Em cima, a pressão é maior, né? O peso é maior. Então eles vão sendo forjados a serem vencedores. E isso é legal. Tem que dar a mesma oportunidade. Esses garotos todos aí, mostrou qualidade, põe. Às vezes tem que ter um pouco mais de paciência com um ou com o outro. Mas o próprio atleta também, volto a dizer, ele tem que ter consciência de que aqui não dá para ter muita paciência, porque tem cobrança. E se você quer jogar num clube do tamanho de São Paulo, como tem outros clubes grandes também que ele vai sofrer essa cobrança, eu tenho que me adaptar a isso e ser ferrado. Eu tenho que ser bom. Se não for, vai bater asa a minha oportunidade. Então, é legal. Moreira é um ótimo exemplo disso. É um ótimo exemplo. Então, Marcão, e para fechar aqui, se você pudesse escolher o título desse ano, qual seria? Libertadores, pô, você tem dúvida? Não tem. Nossa queridinha, não tem como, Libertadores. Se eu pudesse escolher, eu falaria assim, só tem um pra ganhar. Só tem um? Libertadores. E dito isso, temos chance? Eu acredito que a gente tem chance, sim. A gente tem, é um time competitivo, volto a dizer. Tem um ou outro time que possa ter, eu acho muito mais o Flamengo, se a gente olhar. E o que o Flamengo tá jogando coletivamente, se você olhar? Então, e o que a gente tem tido de confrontos contra Palmeiras, contra Flamengo, e que a gente não tem se dado bem? Então, eu vejo a gente em igualdade de condições. E Libertadores, além de ser uma Copa, é um jogo de momento também, né? Você tem que estar preparado para aquele momento, porque você vê os últimos campeões, parece que tudo foi momento. O Flamengo estava perdendo o jogo até os 40, se eu não me engano. Ele virou nos acréscimos. E vira nos acréscimos. O Palmeiras faz um gol com o Breno Lopes no segundo tempo da prorrogação. Fluminense, o próprio Palmeiras de novo, um gol que tem uma falha do momento do Andrés Pereira. Aí teve o Fluminense recentemente, que pra mim, assim, dentre esses, foi o que mais teve presença dentro de campo, porque jogou melhor que o Boca, fora o último Flamengo. Lembrando que o nível da Libertadores, o último foi muito ruim. E eu acho que esse ano, eu acho que esse ano a gente tá tendo mais competitividade. Sim. Os times estão melhores para jogar Libertadores. Não tirando o mérito do Fluminense. Campeão é campeão, não interessa. Mas o nível da Libertadores foi outro ano passado. Foi outro. Eu não acho que o Fluminense, por exemplo, vá brigar por título com esse nível do que está acontecendo esse ano. Até porque eu acho um time mais
por ser mais envelhecido, mais cansado, no sentido de intensidade em determinados momentos de um jogo ou da competição. Eu vejo com menos chances um Fluminense chegar numa final, por exemplo. E vejo a gente com força. Vejo mesmo. Eu tô bem otimista. Lógico, pés no chão. A gente sabe que competição... Quem jogou, principalmente, sabe que às vezes um desumildade e mãos no teto. Não, eu acho assim, você tem que ter foco, mas você tem que saber também que o imprevisto acontece. Às vezes você vai cair num jogo que não encaixa o seu jogo, encaixa demais o do adversário. Um cartão vermelho, pode acontecer um acidente de percurso, né? acontece. E você tem que estar preparado para reverter de alguma forma durante esse jogo, mas é esporte, gente. Alguém ganha, alguém perde. Não tem outra. Alguém ganha, alguém perde. Lógico que sempre quer ganhar. Agora, com a entrega que o time tem, isso me agrada muito. A entrega em campo. Eu acho que a gente dá um passo muito importante para ser competitivo e chegar numa final. Boa. E esperamos muito que isso aconteça, né, Flávio? Porque queremos muito estar em Buenos Aires. Bora! Em novembro. Até porque eu fui pra Córdoba, voltei frustrado, quero ir pra Buenos Aires agora. Né? Demais, Marcão, ter você aqui com a gente, falar... Se quiser contar mais história, pode contar, a gente... Não, mas já deu a hora, pelo amor de Deus, gente. A gente tem muita coisa legal aqui com você, não só da sua época, mas também você falou muito da época de agora, então a gente sempre fala que muita gente vem aqui dar uma aula pra gente e tá sendo muito legal tê-lo conosco, porque é muito foda ouvir histórias do passado. Então vocês aí, vocês que pegam o trabalho aí da SPFC Play, que os meninos fazem lá detalhadamente o vídeo, que roteiriza, é um trampo, era o Marcão que fazia, velho. Ele levava a câmera dele lá e a gente tem história aí pra contar. Graças a Deus a gente tem muita história pra contar e o Marcos viveu aí, nos nossos tempos áureos. Mas não só esses, né? Você viu muita coisa nova legal acontecendo e tem muita coisa nova acontecendo também, né? Tem bastante coisa. A vida não para, né? Ela é dinâmica e você não pode parar, né? Então tá sempre em busca de coisas novas, coisas legais e eu tô muito feliz com o que tô fazendo no clube também, né? Não é a totalidade da minha vida profissional, mas é muito dela, tem muita entrega, muito coração para fazer, porque o São Paulo me faz bem. É incrível como o Morumbi me faz bem. Né? Eu tenho pessoas que eu fiquei muito tempo distante, depois que eu saí de São Paulo, jogar em outros clubes, enfim, aí encerrei a carreira. E eu nunca fui um cara de sabe, ficar me aproximando demais, parece que forçando a barra para alguma coisa. Eu sempre fui na minha. E no fim surgiu esse convite para voltar. Tem pessoas que falam assim, seus olhos brilham diferente toda vez que você tá lá no Morumbi. E é assim mesmo. O São Paulo me traz recordações de momentos maravilhosos da minha vida, o grande momento profissional meu, essa paixão que eu tenho que vem de família, enfim, é impossível não dizer que isso tudo gera uma energia diferente. Eu tenho muito prazer, mas muito prazer mesmo em estar lá e hoje desenvolver algum tipo de projeto ou trabalho dentro de São Paulo. Sou um cara, pode ter certeza, sou um cara muito feliz com isso. Né? E tricolor é tricolor, né? E a foto tá no CT também. Se a gente vai lá, você vê a foto do Marcão no CT. Legal. É bom, né? O Rogério que fala muito, tem que ter quadro na parede, né? É legal quando você tem teu nome lembrado de alguma forma na história do clube. Tem ali na entrada dos vestiários, quando você chega no Morumbi, tem um painel com o nome de todos os campeões, né? E a primeira vez que eu vi isso, eu me emocionei de verdade, né? Porque, cara, o São Paulo é muito grande. É muito grande. E você ter o teu nome estampado de alguma forma na história de um clube desse tamanho, cara, de ter muito orgulho mesmo. Então eu me senti assim, eu sinto uma gratidão enorme pelo clube e me sinto realizado. Você falou de sonho, eu posso dizer que eu tenho um sonho realizado, ter jogado no meu clube de coração e ter tido o privilégio de ser num momento marcante da história, né? Então é o quadro na parede, esses detalhes aí fazem muita diferença. São coisas muito íntimas, não sou um cara de ficar falando muito sobre isso, mas assim, é pra tua família, pros teus filhos, sabe? Que olhem e falem, caramba, que legal, né? Meu pai pôde viver isso e a gente hoje vive
Eu vivi coisas legais, esse jogo do Milan no final do ano aí, de Legends, né? Os filhos perto, eles quase não me viram jogar e puderam ver. Quer dizer, você vê o conjunto de coisas que acontecem, que o São Paulo proporciona, então, minha gratidão. E que privilégio nosso ter você aqui, queria agradecer muito. Imagina, eu que agradeço. Eu sou muito feliz por tudo que o São Paulo e essa exposição, né, que a gente tem nas mídias sociais me trouxeram, dentre eles esses amigos que eu fiz, né, na caminhada, e eu considero você sabe disso, um grande amigo, uma pessoa que eu sei que eu posso contar, que eu já contei muitas vezes com ele quando eu precisei, ele sabe disso. E é uma pessoa que eu gosto demais e eu me sinto muito honrada em ter você hoje aqui. A minha sobrinha, antes de eu sair, eu falei que era com você o podcast, ela falou assim, ai, fala que eu mandei um beijo, fala de mim nesse podcast, fala pra ele de mim. Ela. Então, em nome dela também, que é fanzaça do Marcos, do São Paulo, que dá aulas para ela quando chora, Júlio, porque ela viu o São Paulo perder um dia lá do Palmeiras, e ela começou a chorar desesperada. Eu também chorei. E o Marcão não foi nem na final, foi o jogo do Brasileiro, o Marcão foi lá conversar com ela, então esse carinho que você tem comigo, com a minha família, eu não tenho palavras, assim. Imagina. Eu realmente sou muito honrada e muito feliz, e estou muito feliz de ter você aqui, queria agradecer demais a sua presença e de todo mundo que está aqui até agora, né, Júlio? A gente tem que lembrar quem tá ali atrás, né? Então, Renatinho que trouxe os lanches pra Nosso gente, São Paulino. Então, a gente lembrar que a gente não tem um dia fixo pra gravar, mas sempre a gente tá... Tem a galera que tá com o pai Dodói no hospital, por isso que não veio Tem a hoje. galera que tá aqui com a gente, então não é a mesma coisa do futebol, não é só um time, né? É um time. Que faz a coisa rodar, então mandar um abraço aí pro Gresso também, que tá com o dente ruim. E pra você que faz isso aqui acontecer, né? Não tem que ser político também. Você que assiste a gente, isso é muito bacana, muito obrigado de verdade. É muito, muito legal ver vocês chegarem nas redes sociais e falarem, pô, a gente tá acompanhando, comentar nos posts, nem que for xingando, falando, pô, você não sabe isso, não sabe aquilo. Cara, vamos conversar, vamos fazer isso diferente, porque a gente não queria mesmo que fosse algo padrão. Igual de todo mundo. Igual. Então a gente quer uma coisa diferente e é isso. A gente faz uma interação aqui, daqui a pouco a gente tá na rede social. Meu, uma delícia. Uma delícia estar aqui, de verdade, meu. Obrigado pelo convite. Então, uma coisa. Quem que você gostaria que estivesse aqui com a gente? Caramba, meu. Mas que tem chance de vir também. Pode ser falar jogador, alguém pode ser um outro influenciador, pode ser... Não, tem muita gente, né? Se você falar aqui, fica uma lista enorme, mas... eu vi acho que o Palinha até falou dele. Eu acho um cara legal, que tem histórias muito legais e uma postura, e outro cara que tem um amor pelo São Paulo, chama-se Pintado. Uhum. Ah, ele é gente boa mesmo. Meu, Pintado é um cara que... Aí, Pintadinho, venha pra participar aqui, que tem muita história legal, e é outro cara que foi uma referência muito importante dessa garra, dessa entrega. É um cara que não foi vitorioso à toa, não. Tem uma história de vida muito legal. Acho que vale a pena. Então, Pintado, feito o convite, fala aqui com a gente, vai ser bem legal. E vamos ter mais aulas ainda sobre o São Paulo e sobre a história do São Paulo, né, Flávia? É verdade. Obrigada a todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo, muito obrigado a todos que assistiram e a todos que fazem isso acontecer. Muito obrigado, Marcão. Tamo Valeu. junto. É nóis. Vamos São Paulo.